Olá, meus amigos. Hoje é dia de Business Hour, o nosso programa, de falar de negócios. Como sempre aqui eu trago pessoas que tiveram uma empresa, resolveram empreender, têm uma história bacana, que conseguiram se desenvolver e estão ali empenhando um papel no mercado de empreendedor, de empresário. E eu ouvi uma frase recente que as pessoas começam a vender, começam a empreender e querem vender para os amigos e às vezes elas se frustram porque não conseguem amigos. Aí eu vi a frase de que é mais fácil você ter um cliente que vira um amigo do que você ter um amigo que vira um cliente. E aqui eu trago, com orgulho e honra, o Dr. Leandro Araújo, que é um cliente que se tornou um amigo. E hoje eu também sou cliente, somos parceiros aqui mútuos, Tenho o prazer e honra de apresentar o Dr. Leandro Araújo, advogado especialista em direito de trânsito, outras coisas mais também. O escritório, compõe aí uma história que a gente vai percorrer, vai explicar para o pessoal todas as áreas que vocês atendem. Mas, como sempre, uma breve apresentação do início, contando aí para o pessoal um pouquinho. Ok. Primeiramente, eu agradeço o convite do Arthur, É um prazer estar aqui, conversando com vocês e contando um pouquinho da história aí do empreendedorismo jurídico, da área jurídica aí, Não, legal. Então, vamos lá. Tem muita gente que não entende muito bem, o que um advogado vai fazer exatamente, vai trabalhar para a justiça, vai ser só criminal, é só daquilo que a gente vê na TV. Só que tem muitas áreas, E o início também, ele é bem diversificado. Como que foi um pouquinho do início da carreira profissional? Então, o advogado, na verdade, é um resolvedor de problemas, Estamos aqui para solucionar o problema das pessoas. Eu comecei a me interessar por direito, que eu trabalhei 10 anos numa administradora de consórcio, Aí eu cuidava muito da parte de documentação imobiliária, E aí comecei a me interessar pela área jurídica, Muita documentação e aí resolvi fazer direito e estou aí há 16 anos empreendendo na advocacia, E nosso escritório atua em algumas áreas do direito, Uhum. Eu sou especializado em direito de trânsito e pós-graduado também em direito de trânsito e processo civil e direito civil. Sim, Tá? Muita gente acho que não entende ao detalhe, do que é o direito de trânsito, o que um advogado pode fazer, qual que é a diferença daquele pessoal que fala que resolve as multas. Explica um pouquinho mais do direito de trânsito. O pessoal acha que, quando eu falo que eu sou especializado em direito de trânsito, pensa que é só fazer o recurso. Você só vive de fazendo recurso, Falo, não, recurso é uma das etapas, Mas o nosso serviço é muito mais do que fazer recurso, tá? Envolve várias situações relacionadas ao direito de trânsito, Desde um problema com as pessoas que têm colisão de trânsito, pessoas que têm problema com a sua habilitação. A lei seca, Lei seca é uma das infrações aí mais consultadas. Meus amigos, eu vou indicar, quem teve já problema com a lei seca, que eu acho que várias pessoas aí que estão nos vendo, acompanhando ao vivo, quem vai ver também depois o vídeo gravado, tá aqui uma indicação, que às vezes a pessoa vai sozinha e é diferente, Qual que é, para entender assim? Eu acho que assim, já é difícil fazer o recurso, Se for tentar fazer sozinho, é mais difícil ainda, Então assim, lei seca é uma das atuações, é um dos campos que a gente tem de serviço dentro do nosso escritório, tá? Que é a defesa do pessoal que se envolveu aí numa determinada situação, ou se recusou a fazer o teste do bafômetro, ou fez o bafômetro e deu positivo. A gente tem uma linha de defesa visando sempre resguardar o direito de dirigir dessa pessoa. Porque, por exemplo, uma autuação pela lei seca, essa pessoa, além de ter uma penalidade de uma multa, que vai girar em torno aí de uns R$3.000, ela também vai ficar com sua habilitação suspensa por 12 meses. Nosso trabalho é mais voltado para resguardar o direito dessa pessoa continuar dirigindo, para que ela não perca o seu direito de dirigir. E qual que é a diferença daquele pessoal que a gente vê até no poste lá, assim, todo mundo aqui já viu alguma vez no poste. Recupere sua carteira, passe suas multas, tem muito golpe, Eu conheço pessoas que já caíram em golpe, a gente já falou sobre isso, mas sim, explica aí pro pessoal qual que é a diferença de um profissional, um advogado, para essa galera desqualificada que acaba vendendo um serviço que engana, É o 100% garantido, esse aí eu te falo, viu? O cliente liga para essas empresas e fala, não, garanto 100% que vai dar certo. E é uma coisa que a gente sabe, que no ramo do direito, não importa a defesa que você está fazendo, A advocacia é um meio
para você defender os direitos do seu cliente. Ela não é uma atividade de resultado, é uma atividade de meio. Então não existe um advogado prometer que vai dar certo, que vai conseguir ganhar a causa. Né? Até indico assim em qualquer situação, não só em direito de trânsito, mas qualquer profissional que você for procurar na advocacia, que te prometer um resultado, já fique com o pé atrás. E é o que essas empresas vêm fazendo hoje, né? Elas prometem resultado, né? Porque na verdade elas só querem captar o cliente. O nosso trabalho é diferenciado. Resultado garantido ou seu dinheiro de volta, né? Aquele dinheiro papinho. de volta depois que a empresa dele fechar e mudar de endereço. Aí também, se você achar... Também sofro essa concorrência, viu? O pessoal fala, não, ROI garantido de 1000%. Eu falo, nossa, o que você está fazendo vendendo anúncio então que você não está ganhando 1000% sozinho? O santo desconfia, né? Quando a oferta é demais, o santo desconfia. Exato. Então, o nosso serviço ele é bem profissional, porque a gente não visa buscar atender o cliente apenas uma vez. A gente tem outras áreas de atuação dentro do escritório. Então, quero fazer um serviço bem feito para esse cliente, tá? Sendo bem transparente para ele, para que ele tenha uma vivência boa dentro do escritório e que quando ele pensar em um advogado, ele vai lembrar do nosso escritório. E tem muita gente, né, que tem aquela questão, assim, eu passo um pouco por isso, a gente já falou várias vezes, mas todo mundo aqui, eu imagino que já tenha passado por isso como consumidor ou como próprio empreendedor, né? Que eu sei que tem muita gente que assiste aqui também é empreendedor. Que é aquela questão da pessoa querer sugar a informação de você, pegar toda a solução e depois você já entregou tudo aquilo que ela precisava, ela não te contrata mais. Existe um detalhe muito complicado nisso, né? Porque essa análise que as pessoas pedem achando que é uma ajuda, que é só quero sua ajuda, só quero um conselho, na verdade esse é o trabalho, né? Essa é a inteligência. Não é quanto tempo você leva para resolver, é quanto tempo você teve que se preparar e estudar para poder resolver rápido, né? E essa é uma questão que eu sei que você já passa por isso também, né? Sim, porque às vezes o que acontece? A gente estudou 5 anos, às vezes eu vou te dar uma informação, uma palavra que eu falo para você, muda todo um risco de um negócio. Né? E não é simples assim, a gente precisa avaliar. Por isso que realmente existe um custo, um valor do serviço a ser prestado, né? Até porque a gente tem responsabilidade na informação que a gente está passando para os nossos clientes, né? Se eu der uma informação errada, também eu posso dar um prejuízo enorme para o cliente, né? Então, por isso que realmente não existe esse, faz um favorzinho, só dá uma olhada nisso aqui para mim, né? Exato. A gente precisa avaliar com calma. E acontece muito, né? E as pessoas acham que, poxa, esse cara aqui não é de nada, vai lá no Google e reclama, nem é cliente e fala mal. Porque a pessoa não entende o serviço, né? Ela não entende que o serviço intelectual, né? O serviço que você precisa estudar, se preparar, ter experiência para poder entregar o resultado, ele é pago pela conversa, né? Você não tem um produto tangível que você fala, tá aqui, ó. Esse é o copo, comprou, pagou um preço de tabela. Tem que ser uma coisa bem analítica, né? É caso a caso. Você vai ter que sentar, conversar. Isso. Não dá para ter a tabela de preço está aqui e você está cobrando mais que a tabela. É muito difícil isso. Né? Na verdade, a gente nem tem uma tabela de preço. A única coisa que a gente segue é o mínimo que é determinado pela OAB. Menos que isso, nosso escritório não trabalha. Tá? Mas a gente analisa cada caso individualmente. Não tem uma tabela de preço. Eu estou com um problema de suspensão, é X. Eu estou com um problema de lei seca, é Y. Não. Né? A gente vai analisar, ver o caso do cliente, ver quais são os caminhos que a gente vai ter que tomar, se tem ação judicial, se tem só parte administrativa ou não, para depois passar sim uma proposta de honorários. Né? Sim, empresas maiores, né? A gente tem ali alguns clientes que têm frota própria, que tem vários caminhões, as próprias transportadoras, né? As empresas que possuem dentro de um único CNPJ diversos carros, tem um grande problema ali para poder encarar de frente, né? As multas e toda a questão trabalhista junto ao cara para saber quem é que tomou a multa, em que momento, acompanhar tudo isso. Eu imagino que a atuação de um advogado junto a essas empresas é muito importante, né? É bem complexo o sistema, né? Inclusive, assim, hoje no Brasil não é unificado. Então, às vezes tem multa que aparece num órgão, por exemplo, uma multa do DER, outra multa do DETRAN, e às vezes é de outros estados. Isso não está unificado. Então, é bem complicado para essas empresas fazer esse acompanhamento, né? Fora isso, ela tem que acompanhar como está a questão da habilitação do seu motorista, né? Porque às vezes envolve carga, envolve indenização de seguro, se o motorista às vezes está com um problema de habilitação,
ou às vezes comete algum excesso, pode ao risco da seguradora não indenizá-lo se tiver com alguma restrição, às vezes tanto no prontuário do condutor como na questão de sinalização, de acompanhamento de trânsito, né? A legislação de trânsito, aquele motorista que não cumpre as regras de trânsito. Então as empresas precisam fazer esse acompanhamento, né? Entendi. E as empresas, normalmente as grandes empresas, elas precisam de um advogado para várias questões, né? As pessoas que às vezes quando vão analisar fisicamente um contrato, compra, venda, aluguel, uma coisa que envolve um dinheiro um pouquinho mais representativo, né? Dependendo de cada caso, é óbvio. Mas, por exemplo, quero comprar um apartamento novo, estou um pouco desconfiado, preciso de uma análise. Como que funcionaria esse trabalho que eu sei que você também faz? Então, essa é uma atividade também do nosso escritório, né? Que é a parte de direito imobiliário, que a gente cuida desde a parte da compra e aquisição do imóvel para dar uma garantia maior, né, para os nossos clientes na hora de comprar esse imóvel, como parte de contratos de locação, também a gente cuida, parte de alguns condomínios também, né, de defesa de ações, né. Voltando um pouquinho na parte de documentação de compra e venda, é sempre importante frisar, né, que tem que tomar alguns cuidados. Mesmo aquela pessoa que está comprando, vai fazer através de um financiamento, acha que está resguardado através do contrato do banco, que o banco vai analisar a documentação, não é bem assim. Tá? Então precisa puxar tanto a documentação do imóvel, como as certidões das pessoas que estão vendendo esse imóvel, para ver se não tem nenhuma restrição que futuramente possa recair nesse imóvel. Até uma construtora que não seja de fato tão conhecida, né? Que é um caso que eu já passei por isso com alguns clientes ali, de que o cara vai comprar, por quem é esse cara? Quem é essa construção? Tem que puxar. E aí ele sozinho faz uma pesquisa, se, por exemplo, ele conta com a sua ajuda, ele já tem um resguardo. A gente tem, inclusive, clientes que são investidores em imóveis e pequenos construtores, né? Que toda hora, quando vai comprar imóvel, eles passam a documentação para a gente fazer uma pré-análise antes de assinar qualquer contrato, né? Para ver se a documentação desse imóvel está ok, né? Se não tem nenhuma irregularidade que possa recair futuramente no imóvel. Herança então, também é um negócio complicado, né? Quando tem herança de terreno... Tem alguns casos que a gente precisa fazer várias regularizações do imóvel para poder fazer a aquisição. Que aí, se a pessoa vai fazer sozinho, ela se quebra. É verdade, né? É quase necessário um advogado. Não tem Nem como pode fazer, vai precisar de um advogado, tá? Nessa situação. Quando tem inventários envolvidos, precisa de um advogado. Tem algumas situações que a gente consegue fazer extrajudicialmente, quando não tem menores envolvidos, quando tem consenso entre as partes, a gente consegue fazer extrajudicial. Quando já tem menores ou tem conflitos, por exemplo, aí a gente tem que fazer via judicial. Uma ação judicial de inventário é um procedimento um pouco mais complexo também, né? E a gente escuta muita gente reclamando, né, da burocracia, que infelizmente no nosso país é complicada. Mas ao mesmo tempo fala, pô, já é um serviço muito caro, fala com aquele cara ali que aquele cara resolve, não é o caminho correto, né? Assim, às vezes o barato sai caro. O importante é você confiar no profissional que está prestando serviço para você. E se for muito barato, desconfie, tá? Porque assim, se o profissional comprou muito barato, ele não vai ter tempo às vezes para dar atenção que precisa para o seu caso, né? Então assim, eu tenho como regra assim, vai pela tabela da OAB. Você quer saber mais ou menos quanto que você vai gastar com o advogado? Entra lá no site da OAB, tem uma tabela que é pública, né? Você já vai ter uma noção mais ou menos quanto que você vai gastar para resolver o seu problema, né? E, por exemplo, regularização de imóvel é importante, isso valoriza o seu imóvel. Como eu tenho clientes que são investidores, que às vezes vai comprar o imóvel e o imóvel não está regularizado. Precisa fazer essa regularização. Ele já vai pagar mais barato nesse imóvel. Por quê? Porque não está 100% regularizado o imóvel. Então ele vai ter que ter uma despesa. Eu já peguei caso de ter que fazer 11 inventários de um imóvel para poder regularizar e o meu investidor comprar esse imóvel. Ontem um dos grupos lá que a gente participa de networking colocaram: compro imóveis com qualquer situação. Isso eu falei, nossa, que grande risco, né, que essa pessoa está correndo em qualquer situação, mesmo sem documentação. Então, isso provavelmente é ele que vai regularizar o imóvel, mas vai pagar mais barato.
vai Exato. desvalorizar o imóvel da pessoa que está vendendo. Que na verdade perde a pessoa que não se preocupou, né, em ter regularizado. Sim. E aí ela acaba perdendo muito mais do que ter contratado alguém para fazer a situação, porque, vamos supor, alguém que está descapitalizado e ele tem um terreno para vender. Ele consegue um auxílio profissional e falar, ó, se der certo você vai ganhar uma parte? É possível isso? Depende de alguns tipos de contratação. Que a gente chama, Né? é conhecido como pro bono. Alguns casos a gente cobra um valor inicial e um percentual lá no final, Tá. depois que é resolvido, né? Vai depender de cada caso para avaliar a situação, né? Pro bono é isso. Pro bono é quando o pro bono é gratuito. Não, pro bono é gratuito. Pro bono né? é A gente um... fala que é o êxito no final, né? Os honorários com base no êxito no final do processo. Tá. Se eu for ter um êxito final no processo, eu tenho mais um percentual de êxito lá. Entendi. Tá. Que é um pouco raro isso, né? Não existe. Por exemplo, você pegar na área trabalhista, tá? Tem um outro profissional que cuida dessa parte dentro do escritório. Aham. A área trabalhista reclamante é um percentual ao final, apenas. Não é cobrado um valor inicial, né? É só cobrado um percentual ao final do serviço se der certo, né? Recebeu é um X% em cima do valor recebido no processo. Tem que ser analisado caso a caso, né? Isso. Não dá pra falar nem que sim, nem que não para todo mundo. Não, no âmbito civil a gente analisa caso a caso, tá? Sim. Nos processos civis a gente analisa caso a caso. Uhum. E para quem não sabe, né, que está assistindo agora pela primeira vez, eu sou fundador, né, e proprietário da agência Wi-Fi. Presto serviços para o Dr. Leandro já há algum tempo e ele também presta alguns serviços para a agência aqui na revisão de alguns contratos. Que é uma questão que, assim, faz uma diferença tremenda, porque eu tinha contratos ali que estavam, né, há anos sem modificações. Eu falei, poxa, tem que dar uma analisada nisso aqui para saber se está ok. E esse é um trabalho que as pessoas não fazem, né? Então assim, eu falo, você que As empresas. você que tem uma empresa, você é empresário, tem a necessidade de ter uma assessoria jurídica, tá? Assim como você precisa ter um bom contador, você precisa ter uma assessoria jurídica por trás da sua empresa. Até existe uma estatística, né, que as pequenas empresas não duram mais de 5 anos no mercado. 30% das empresas, elas encerram o negócio antes de completar 5 anos. Inclusive, você citou, né, do contador. A gente tem vários exemplos de escritórios que têm contabilidade e direito juntos, né? Que na verdade isso é até vedado pela própria OAB, tá? Oferecer Essa eu não sabia. Não pode nem ficar no mesmo espaço, tá? Escritório de advocacia não pode. E tem vários. Tem. Acontece, eu sei, mas não pode, tá? Mas parceria A OAB veda de indicação existe, Sim, né? parceria pode ter, né? Não viola nada as regras da OAB, né? Porque, por exemplo, para abertura de empresa, tem pessoas que recorrem a um contador, mas tem pessoas que recorrem a um advogado. Sim. Aí o foco é mais realmente a área do contador, tá? A abertura de empresa. Pode ser o contrato realmente, para apontar o contrato social, o advogado. Agora fazer os trâmites junto à junta comercial ou o cartório de registro de títulos e documentos, contador, que ele vai abrir junto à Receita Federal, vai fazer essa regularização. Sim. Né? Aí, por exemplo, Mas- contratos de prestação de serviço que está mal feito. A pessoa corre o risco de... Assim, vamos supor. Por que é importante ter a assessoria jurídica como um bom contador dentro da empresa? Você pegar as grandes empresas, 100% tem a consultoria jurídica. As médias empresas também, quase 100% tem consultoria jurídicas. E até as pequenas empresas que têm mais de 5 anos no mercado, têm consultoria jurídica. Por quê? Porque uma empresa, ela vive fazendo negócios jurídicos. Por mais que você não perceba uma compra e venda do seu produto, é um negócio jurídico. Né? Um contrato de locação que você vai fazer para o seu ponto comercial é um negócio jurídico. Um contrato com o seu prestador, com o seu colaborador, é um negócio jurídico. E se você não tem esse acompanhamento jurídico, você pode ter um prejuízo, às vezes, maior do que você pagar, às vezes, uma mensalidade para um escritório de advocacia fazer esse acompanhamento. Que, na verdade, não é um preço só para grandes empresas, né? Não. A gente sabe que o Brasil é um povo empreendedor. A gente está aqui no Business Hour, eu motivo muito o empreendedorismo, né? Então, as pessoas, poxa, tem aquele empresário que está ali no MEI e ele fica, não, meu faturamento... E ele não sai, e ele tem medo, porque ele não quer descentralizar, ele não quer terceirizar, ele não quer contratar uma agência, não quer contratar um advogado, e ele fica naquele quase. Essa situação, ela é ruim
para o cenário nacional, porque acaba travando muitos processos. E essa pessoa acha que não pode pagar, porque ela fica nesse achismo sem consultar. Né? E, na verdade, não é um valor só para empresa grande. Acha que é caro sem consultar antes, né? Exato, exato. E não é um valor, né? A gente tem empresas de todos os tamanhos. Tudo é negociável dentro desses contratos. Aí vai ver o tamanho da empresa, quais são as demandas, quais não são, para formatar um contrato que atenda a necessidade dele. O importante é que ele não fique sem assessoria. Um grande empresário pegar, por exemplo, um contrato no Google, pegar um modelo de contrato no Google e trabalhar com isso dentro da sua empresa é um risco absurdo. Que acontece bastante. Que acontece bastante. Mas aí o prejuízo lá na frente é maior, porque às vezes já vira uma demanda judicial. Aí você vai ter que contratar um advogado para pagar o incêndio. E aí vai sair muito mais caro do que você já ter o advogado, que você tem um contrato com esse advogado e vai pagando mensalmente, é muito mais barato. Você evita de ter um aborrecimento, às vezes, com uma demanda judicial, porque já foi analisada essa documentação. E dá para atender em vários âmbitos, né? No contrato, você consegue auxiliar a pessoa, a empresa, no trabalhista, nos contratos de prestação de serviço, até na parte também dos impostos, né? Que tem o nome exato qual que é mesmo? Aí é direito tributário. Tributário, dá para tributário. Também ter um parceiro, também dá para buscar e assessorar a empresa em todos os âmbitos necessários do direito. A maioria das empresas hoje, eu tenho alguns clientes que são mensalistas do escritório, né? Que a gente já tem um contrato, então a gente acompanha a análise de todos os contratos que eles vão fazer, tem alguns contratos que eles já usam rotineiramente, né? A gente já deixa pronto, já prevendo alguns riscos que pode ocorrer no mercado, já para evitar ao máximo que vire um problema judicial lá na frente. Uhum. Então é de suma importância realmente ter essa assessoria jurídica aí dentro da empresa, né? Principalmente para quem quer crescer, quem quer alavancar. Se não tiver assessoria jurídica, com certeza vai ficar mais difícil o caminho. Que é aquela história que às vezes a gente fala com algumas empresas, né? E você acha que é uma mega empresa quando o pessoal fala, não, isso é com o meu jurídico. Essa frase ela impõe respeito. Sim. Né? Que você fala, nossa, meu jurídico, o cara tem um setor jurídico. E na verdade é alguém que está resguardado, né? Que tem um contrato com um advogado para poder dar atendimento para questões do direito, né? Não é o que o cara tem um time de advogados da empresa, que às vezes é de fato pequena. Sim. Só que quem se preocupa, quem está resguardado, tem a chance de crescer com mais segurança, né? Com certeza. Hoje, inclusive, as grandes empresas hoje utilizam de serviço jurídico terceirizado. Né? A parte realmente que faz o contencioso da maioria das grandes empresas são escritórios terceirizados. Não é um jurídico próprio. Entendi. Né? Às vezes o jurídico próprio cuida mais da parte de acompanhamento, né? De ver para quem que vai repassar determinado processo, mas o serviço das ações judiciais é praticamente terceirizado. E uma outra questão também que eu sei que envolve no direito ali para ter um advogado com a empresa, eu vou contratar um software de uma empresa que eu não conheço. E eu estou desconfiado, porque às vezes, dependendo do valor, falo, pô, me ajuda a verificar a qualidade dessa empresa, se tem... Puxar a capivara, né? Sim. Que é o jargão. Esse é um jargão do direito, um jargão popular, é utilizado, é normal, né? Puxar a capivara. Sim, acho que é do direito, do policial também. Mas dá para ter uma segurança. Você tem meios para poder assegurar. Na hora de fazer uma contratação, a pessoa fala, pô, vou terceirizar um serviço ali. Qualquer negócio, a gente é bom sempre puxar antes. Tá? Às vezes você vai contratar, às vezes, uma empresa de arquitetura, uma construtora, para fazer um serviço particular para você. Por que você não puxa antes para ver se a pessoa tem outras ações já? Entendeu? Você vai evitar problemas. Como eu já peguei no escritório, que quando o cliente chegou para o escritório já estava com problema, aí a gente foi puxar a capivara, né? Uhum. E você tinha mais de 10, 20 processos com a mesma situação que aconteceu com aquele cliente. Então, se ele tivesse puxado antes, teria às vezes evitado de ter feito um negócio com essa empresa. E também entra no âmbito pessoal, né? A gente teve aí um caso, não vou citar o nome aqui, mas que muita gente acabou tendo problemas. E que, não sei se a questão, assim, você ter um advogado, você ter uma pessoa que pode te ajudar, uma pessoa que já é de confiança, ela faz diferença também na questão pessoal, né? Dos contratos, não só empresariais. A pessoa vai contratar um serviço
que para ela é caro, dependendo, né, do custo de vida de cada um, do potencial financeiro. Mas se ela não tem a quem recorrer e ela vai correr o risco sozinha, ela pode perder também, como o caso de empresas, né? Sim, o prejuízo às vezes é grande, né? Entendeu? Então, você vai fazer um negócio, envolve uma questão financeira considerável, às vezes vale a pena você passar isso antes para o escritório, para o advogado fazer uma análise prévia, né, da situação e te informar se aí tem voltando risco, até se não tem, né? pro direito de trânsito, tipo a compra de um carro de pessoa física, tem um monte de problema, né, de carro que tá... Dá problema. Que as pessoas às vezes não conseguem puxar a multa porque tá... Não, e a gente pega muito no escritório, é a pessoa que compra o veículo através de contrato. Ou que vende o veículo através de contrato e a pessoa não transfere para o nome. Aí não consegue mais o contato dessa pessoa, continua utilizando às vezes o veículo em nome de terceiro, aí vai tomando multas, pontuações que vai recaindo no antigo proprietário. E às vezes a gente precisa entrar com uma ação para tentar localizar essa pessoa e conseguir resolver essa situação, né? E um problema que acontece bastante também no direito de trânsito, quando você precisa colocar a pessoa que não tem o potencial financeiro, mas ela pode pagar e tem que pôr no nome de alguém. Como que é isso mesmo? Não entendi essa, Arthur. Você tem que pôr no nome de alguém, assim. Você tem que ter alguém que vai ser o seu... financiar no nome de terceiro. Tem um nome que a gente chama dessa pessoa. É um laranja? Não é laranja. É alguém que vai garantir aquele pagamento, sabe? Você está falando do fiador. Fiador, essa palavra. Isso também tem muito problema, né? Assim, de fiador automóveis que às vezes hoje, fica... hoje automóveis não tá sendo muito utilizado, né? A maioria hoje é alienação fiduciária, né? É o próprio veículo que fica Para imóveis alienado. tem. Para imóveis, locação de imóveis, né? Às vezes tem a pessoa também que é um garantidor de uma compra e venda de um contrato de compra e venda de imóvel. Às vezes, dependendo na locação. Se a pessoa às vezes não tem um fiador, ela consegue pagar antecipado. Tem o seguro fiança, tem algumas formas de garantia do contrato de locação. Tá? As mais usuais é o calção em garantia. A pessoa deposita de praxe 3 aluguéis, né? Antecipado, fica como garantia. Mas dependendo do caso, ela... Ou o fiador... Para quem está na dúvida, ao invés também. de decidir sozinho, você consegue auxiliar bem também nesse caso. Locação é muito importante ter assessoria jurídica. Inclusive para empresários que vão fazer uma locação comercial, eu pego muitos casos no escritório. Às vezes faz um contrato com um prazo que não é o ideal. Porque se você fizer um contrato, às vezes, por exemplo, de 5 anos, ele vai te garantir muitas outras questões que um contrato de 3 anos não vai garantir. Entendi. E às vezes o empresário não sabe, não tem essa informação, né? Então é importante também nas locações, tanto residencial como comercial, passar para um advogado fazer essa pré-análise aí, viu? Não é aquela velha questão, né? O barato às vezes sai caro, não é legal fazer tudo sozinho num país que a burocracia é chata, né? Que a gente sabe que tem muitos golpes, muitas coisas. Não dá um recado final pessoal, não economiza na hora, tá na dúvida? Procura um advogado que você vai saber que não é um dinheiro gasto, é um dinheiro investido. É o custo-benefício, né? Você vai fazer um investimento para não ter um prejuízo maior lá na frente, né? Até mesmo na hora de fazer a contratação do serviço, você não pode olhar só preço, tá? Eu falo para os clientes que às vezes é o primeiro contato com o escritório. A gente não trabalha só com preço, a gente trabalha com valor, tá? Então é o custo-benefício de ter um bom atendimento, de ter um retorno e um serviço eficiente com qualidade. Então agora já chegando aqui nos minutos finais, tenho certeza que o escritório está de portas abertas, né? Faz um convite aí pro pessoal, fala onde é que está o escritório, lá o espaço físico, que é no mesmo local, no mesmo prédio comercial. Sim. Da agência. O meu escritório está localizado em São Caetano, né? A gente fica no edifício Elbor, ali no centro de São Caetano, né? E estão todos convidados a tomar um café com a gente. Tendo algum problema, a gente pode ajudá-los aí a resolver. Lá na Manuel Coelho, 676. Sala 1318. A gente se conecta ali pela escada. Sim, se encontra nos elevadores da vida. Tá no 11º, mesmo café. É uma diferença isso, né? Networking, os business, eles acontecem assim. O nosso programa é para isso, é para falar de negócios. Então a gente está aqui conectado, demonstrando que os negócios acontecem, empreender vale a pena, você contratar um advogado vale a pena, uma agência mais ainda, né? Tem que também fazer minha parte. Cada um na sua área, né? Exato. O advogado fazer marketing não dá, né? Nem o marqueteiro que querer fazer contrato também não vai dar certo. Exatamente.
E é isso, meus amigos. Um prazer aqui, inenarrável, receber o Dr. Leandro Araújo no Business Hour. Muito obrigado pela presença. Obrigado também, Arthur, pelo convite aí, por poder falar aí para o seu público. Muito obrigado. É isso, meus amigos. Esse foi mais um Business Hour, nosso programa de negócios aqui na TV+. Continue em contato, que estaremos à disposição sempre. Pode procurar aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Vai passar aqui o QR Code para poder também entrar em contato direto pelo WhatsApp. Sim. Tá? Vamos passar as informações. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Até a próxima.